Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, o tribunal retomou o julgamento sobre descriminalização da maconha para consumo pessoal, do porte de drogas para consumo pessoal, mas a sessão foi a passos lentos, deliberadamente a passos lentos, e o julgamento foi adiado para a próxima semana. E a gente vai ver que algumas coisas nesse processo se repetem, insistem em se repetir. E o ministro Toffoli, nesse seu voto lento proferido ontem, foi a sessão inteira para ler apenas 34 páginas de voto, abriu uma terceira via nesse julgamento. E a gente vai ver o que significa essa terceira via, talvez uma escolha de palavras do ministro, talvez algo mais estratégico. Mas eu falo de repetição porque a sessão desta semana, para julgar esse assunto, começa do mesmo jeito que a sessão anterior, com o ministro Barroso tentando dizer sobre o que, de fato, o tribunal estava decidindo, o que o tribunal estava decidindo, com o ministro André Mendonça pedindo a palavra para retrucar e com o ministro Alexandre de Moraes dando uma de mediador ou de ombudsman da sessão, dizendo: precisamos ter coragem de admitir o que estamos decidindo. Se vocês voltarem aqui no Sem Precedentes alguns episódios, vocês vão ver que nós, inclusive, selecionamos as imagens dessa primeira sessão, dessa sessão anterior, em que isso aconteceu, pois aconteceu a mesma coisa nesta semana. Nós vamos também falar sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a retirada de conteúdo jornalístico do ar, em que a ex-mulher do presidente da Câmara, Arthur Lira, o acusava de violência doméstica, coisas afins. E vamos ver que também esse caso é uma repetição. Esse caso, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, lembra a decisão que ele próprio tomou em relação à revista Cruzoé. Gerou muita reação, o ministro voltou atrás no caso da Cruzoé, como voltou atrás agora de novo. Comigo aqui, no Sem Precedentes, Diego Werneck, Juliana Cesário Alvim e Tomás Pereira. Tomás, eu queria que a gente fizesse aqui o nosso primeiro passo, vamos fazer esse déjà vu. O que aconteceu nessa sessão que é absolutamente idêntico ao que aconteceu na sessão anterior em que o Supremo estava julgando o caso de descriminalização do porte de drogas para uso pessoal? Olá, Felipe. Olá, Diego, Juliana. Eu acho que tem duas coisas interessantes sobre esse fenômeno, né? O que ela nos diz sobre a maneira como o ministro Barroso está encarando esse caso, está encarando o seu papel enquanto presidente do Supremo, enquanto ministro Supremo nesse caso. Então, assim, olhando simplesmente para o que ele diz e qual é a preocupação dele, né? Ele tem iniciado esses julgamentos falando que não existe, na verdade, né, digamos, o Supremo não está tornando lícito nada, né, as drogas continuam sendo ilícitas. Ele, inclusive, tem feito questão de fazer um discurso, eu diria que até um tanto moralista, né, no qual ele invoca a família, a criação dos filhos, como ele criou os seus filhos, como eles criaram os filhos para não usar drogas, algo que, assim, não é por nada, mas, assim, não sei se diz respeito a vida privada do ministro, de como ele criou os filhos dele. Eu não sei se é relevante para julgar uma questão constitucional dessa maneira, né? Mas claramente tem a ver com uma mensagem, uma imagem pública que ele quer passar, né? Acho que em certa medida, para usar de homem de bem, né? Acho que ele está querendo de homens de bem, de ministros, e no caso quase todos os homens, de fato, infelizmente, porque o Supremo só temos a Carmen Lúcia como mulher atualmente no plenário, né? Eu acho que essa é a imagem que eles têm passando, e se você voltar no Roda Viva, nas entrevistas que ele está dando, isso é algo que ele vem falando em todas as oportunidades que ele tem, né? Um dos temas sobre o qual ele tem falado com frequência, e ele, né, dizendo que é fake news, até porque realmente existe um exagero. Não é que não existam notícias equivocadas, intencionalmente ou mal intencionalmente, exagerando, aumentando, dizendo que o Supremo está decidindo coisas muito mais amplas que não está, né? Não é como se Exatamente. O Supremo fosse ter, sei lá, venda de drogas, lojas podendo vender maconha, como existem em lugares do mundo, como poderia existir, mas não é isso que o Supremo está decidindo. De fato, não é isso que o Supremo está decidindo, mas ele tem feito muita questão de fazer isso e quase minimizando, dizendo assim, parece que é uma mera tecnicalidade, né, quando você vê o julgamento deles hoje, né? Ele tenta passar essa imagem, né, Tomás, de que é uma ilícito mera penal ou se é um ilícito administrativo,
né? Que é algo que eu imagino que para quem não estuda direito parece um jargão, né? Uma coisa técnica, né? Se o ilícito é penal, se o ilícito é administrativo, o que isso significa, né? É o tipo de coisa que assusta aluno de primeiro ano de faculdade, que ainda não aprendeu nada, mas é o tipo de coisa, parece que é isso, que é esse tipo de coisa técnica que o Supremo está decidindo, né? Como se estivesse decidindo se é enfiteuse ou não é enfiteuse, eles estão transformando como se fosse um termo quase arcano, assim, uma questão e com efeitos relevantes, tal, mas é isso, então tem tido essa minimização e esse discurso. Então, primeiro, eu acho que o que se nos diz sobre o Barroso e por que ele está fazendo isso, e como, acho que o Diego mesmo falou disso na última vez que a gente falou sobre isso, como isso mudou, né? Se a gente volta há 10 anos, quando esse julgamento iniciou, não era assim que o próprio ministro Barroso falava sobre esse caso, né? E agora, outra coisa que eu acho que tem a ver com o que você falou é curioso que tenha acontecido de novo exatamente o mesmo embate, né? Então, ele inicia o julgamento fazendo esse esclarecimento, ele recebe uma contraposição do ministro André Mendonça, dizendo que não é exatamente isso, o ministro Alexandre de Moraes também dizendo dizendo, não, a gente tem que ter falado o que a gente está fazendo de verdade, o que a gente está fazendo é descriminalizar mesmo, é isso que se a gente, basicamente, se está deixando de ser um ilícito penal para ser um ilícito administrativo, então está sendo descriminalizado, afinal de contas está deixando de ser um ilícito penal. Então, claramente, então chama atenção essa repetição, porque já era previsível, né? Se isso aconteceu da vez passada, era previsível que isso aconteceria de novo. Então, essa insistência em se colocar dessa maneira, o que coloca, talvez algo que seja relevante para a gente aqui, que é, quando o ministro Barroso fala sobre isso, a maneira como ele fala sobre isso, parece que existe um grande equívoco na sociedade, e uma certa má-fé na sociedade, de representar o que eles estão fazendo de uma determinada maneira. E ele quer esclarecer a todos, ele como presidente do Supremo, na sociedade e no Supremo, né, Tomás? É isso que eu ia falar. Supremo. É esse que era o meu ponto. Eu ia falar, parece que não está claro no Supremo, né? Porque a maneira como ele fala é como se o Supremo estivesse fazendo algo e a sociedade não estivesse entendendo. E ele está dizendo, olha que eu vou dizer o que nós estamos realmente fazendo. E é curioso que outros ministros do Supremo dizem, não, a gente não concorda com o que você está dizendo, o que a gente está fazendo, né? Então, antes talvez dele poder apresentar para a sociedade esse discurso, ele tivesse que acertar com os próprios ministros supremos se eles concordam. E se eles não concordam, é complicado para ele estar numa situação em que ele está querendo, né, esclarecer para a sociedade, apresentar para a sociedade uma narrativa que dentro do próprio Supremo tem oposição por dois lados, tanto de gente que não vai votar com ele, como de gente que vai votar com ele. Exato. Né? Então, isso que chama atenção. Não é que são uma ala que vai votar contra, que não está topando a maneira... quando a gente fala que tem o ministro Alexandre de Moraes e o ministro André, ambos falando sobre isso, a gente está falando de pessoas que vão votar de maneira bem diferente, ambos, no entanto, discordando com esse tipo de apresentação pública, digamos assim, que o ministro Barroso tem insistido e reiteradamente não tem dado certo, nem dentro do Supremo, nem dentro do plenário do Supremo, essa estratégia dele. E eu ia dizer, Tomás, desculpe te interromper, mas que esse não é um papel de presidente do Supremo, né? Ele confunde o papel de quem está defendendo um ponto de vista com o papel de quem tem que presidir a sessão e o julgamento. Então, já nessa apresentação que ele tenta fazer no início da sessão, ele praticamente tenta impor a visão dele, o argumento dele. E ainda menciona a conversa que teve com o presidente da CNBB. E aí o ministro André diz, olha, não é isso, novamente, não é isso que nós estamos discutindo. E disse, pela decisão do Supremo, nós estamos passando por cima do Congresso Nacional. E aí o ministro Alexandre reage, mas essa não é a posição que se espera do presidente. E aí começa a sessão... Acho que especialmente em não tendo esse consenso, né, Recondo? Se existisse esse consenso, se fosse, sei lá, vamos dar um bom exemplo de uma coisa que aconteceu recentemente. O Supremo decidiu decisões importantes durante a pandemia. Ele, por exemplo, decidiu que os governadores tinham poder para atuar durante a pandemia. E o presidente da República ficava dizendo que ele não podia fazer nada, porque o Supremo não deixava ele fazer nada. Daí eu acho que nessa situação tinha um consenso dentro do Supremo, evidente, de que não era isso que estava acontecendo, que o Supremo nunca impediu o presidente da República de fazer nada, que isso era uma má representação do que tinha sido decidido, e os ministros do Supremo, inclusive a presidência, foram a público dizer, isso não é verdade, dentro de um consenso entre eles. Então, só para deixar claro que não é papel do Supremo falar sobre se existir de fato, né, uma representação equivocada
sobre o que o Supremo decidiu, e eles tiver um consenso entre eles, e eles quiserem apresentar para a sociedade o que de fato eles apresentaram, você pode até dizer que a presidência pode fazer isso. Precisa ser a presidência? Não, pode ser o decano também, pode ser alguma outra pessoa, mas poderia ser o presidente a desempenhar esse papel. Eu acho que o que chama a atenção é que ele está querendo apresentar um papel que não é consensual no próprio Supremo. Então é como se ele quisesse falar pelo Supremo sem, de fato, ter essa procuração, digamos assim, né? Ele não recebeu essa procuração. Cada vez menos, né, Tomás? Antes da gente começar a gravar, a gente mencionava como o ministro Barroso tem perdido o seu poder simbólico, inclusive, dentro do plenário do Supremo. Já foram algumas derrotas seguidas e os ministros começam a comentar dessa perda. Algo que, como você bem disse aqui antes, novamente, de começarmos a gravar, era algo previsível pela personalidade do ministro Barroso e também pela personalidade dos demais e das relações internas, mas é muito nítido como a presidência hoje já tem problemas, a gente fala isso logo em seguida, porque eu queria chamar o Diego para a gente falar do voto do Toffoli, Diego, porque eu acho que foi bem interessante, tirando o fato de a leitura ter sido muito lenta e deliberadamente lenta, para que o tribunal não chegasse a uma decisão ontem, isso ficou muito claro, e alguns ministros davam risada até disso depois, porque assim, o ministro Toffoli ficou lendo muito lentamente, fazendo comentários laterais, mas tem algo no voto que parece interessante. Eu queria que você explicasse para a gente, Diego. Oi, pessoal. Felipe, acho que o voto do ministro Toffoli ele se insere claramente nessa batalha de relações públicas que os ministros do Supremo estão travando, né? É um voto marcado claramente por isso. Então, o primeiro ponto é uma coisa que o ministro Toffoli menciona, que o ministro André Mendonça havia mencionado na sua altercação ali com o presidente Barroso, que é de que nenhum tribunal do mundo teria feito isso. O ministro André Mendonça fala isso e aponta isso como um problema. Isso é algo que nenhum tribunal do mundo fez. Só para esclarecer, né, Diego? O ministro André Mendonça disse que nenhum país do mundo a decisão por descriminalizar o porte foi do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Não é que nenhum país do mundo tomou essa decisão, mas em nenhum deles a decisão foi judicial. E o ministro Toffoli vai dizer, sim, é isso mesmo, mas isso é positivo. Nós estamos na vanguarda em várias coisas, urna eletrônica, por exemplo. Então, interessante, já começa aí essa batalha de relações públicas, mas, no caso, os dois estão errados, porque outros tribunais já fizeram isso, né? Para ficar só na América Latina, esse tema foi discutido, não exatamente com a mesma decisão, nos mesmos termos, mas em graus diferentes aí de intensidade da decisão, na Argentina, na Colômbia e no México. Isso nos últimos 15 anos. Então, isso é uma afirmação incorreta. Então, é importante que os ministros não... Né, se a batalha de relações públicas for começar daí, é bom fazer um fact-checking e dizer que não, é uma fundação errada para você tentar travar, seja positivamente ou negativamente, essa batalha a partir desse fato, já que não é um fato. Mas a substância do voto do ministro Toffoli é interessante porque ele tenta, digamos, apresentar uma terceira via, né? Isso apareceu repercutiu como uma possível terceira via. Mas tem algumas coisas... Antes, esqueci de falar um outro ponto que eu queria chamar a atenção antes de entrar na substância, né? O Toffoli também bate na questão da omissão dos outros poderes, bastante indignado, né? Que os outros poderes também não cuidaram desse tema. Já falamos disso aqui outras vezes, mas esse é um caso que está parado no Supremo há uma década, mais de uma década, né? Parado não porque está andando, mas não terminou, né? Demorou para engrenar, e, como o Felipe mesmo observou, não parece haver uma preocupação em que a decisão aconteça o mais rápido possível, do próprio ministro que votou criticando aí a omissão dos outros poderes. No fim das contas, é verdade que seria possível que essa especificação da quantidade tivesse vindo de outros poderes, isso é verdade, mas ainda não veio do Supremo. É bom deixar claro, né, que está lá pendente há mais de uma década e ainda não veio do Supremo. E, além disso, eles estão discutindo, o próprio ministro Toffoli, parte no voto dele, agora entrando na substância do voto, ele argumenta que o que o Congresso fez, na verdade, no artigo 28, se você interpretar corretamente, já é o reconhecimento de que aquilo ali não é uma medida penal, né, que aquilo ali é uma medida de natureza sui generis, uma sanção judicial
sui generis, administrativa, como o Tomás falou, essas categorias, né, que assombram quem tenta entender o que está em jogo. Mas o ponto que ele está dizendo é, a gente não precisa dizer decidir agora que isso não tem natureza penal, que isso não gera antecedentes, a gente não precisa, porque o legislador já fez isso. É muito estranho que você critique a omissão dos poderes, né, num caso em que, no fundo, o seu argumento é que a grande coisa que você quer fazer, eles já fizeram. O Congresso já fez, é só você interpretar corretamente. Então, também acho que, né, não dá para dar mais peso para essas... E se fosse só esclarecer, era rapidinho, né? Se fosse só era isso. Rapidinho. Lá em 2015 era só, já está feito. Há julgamentos que o Supremo faz isso, né? Mas não costuma ser curto, costuma ser rápido. Exato. Então, assim, pois é, se é só isso, né? Se é só isso, por que o voto do ministro Toffoli, e agora avançando aqui na substância, por que o voto do ministro Toffoli investe tempo em dizer que seria violação da dignidade humana e desproporcional o Congresso tratar esses comportamentos, né, a posse para uso pessoal, como crime? O ministro Toffoli fala isso no voto dele. Então, tem aí uma contradição, me parece, porque ele insiste com bastante ênfase, né, uns negritos lá no voto e na sessão, que ele não está declarando inconstitucionalidade. Ele está só reconhecendo que o que o Congresso fez já tem essa característica. Mas ele também vai dizer que decidir de forma diferente, no lugar do Congresso, seria inconstitucional. Então, no fundo, o que me parece que ele está tentando fazer seria o que o Supremo faria com uma interpretação conforme a Constituição, uma declaração parcial de nulidade sem redução de texto. Ele está dizendo que esse artigo pode ser lido de várias maneiras, mas só é constitucional lê-lo no sentido que é o único que seria constitucional para o Congresso tratar desse tema, que é não como crime, mas como um outro tipo de infração. Então, tem uma contradição aí, e o ministro Toffoli, me parece, não cria assim, tem uma terceira via porque é um voto diferente, mas não me parece que ele resolve o problema que está diante do Supremo, que é o problema que, de fato, divide os ministros, né? É interessante que quase todos concordam que não ter uma quantidade fixada é um problema. A diferença é que alguns declaram inconstitucionalidade para tentar alterar a natureza da sanção ali, e outros não. O ministro Toffoli, me parece, não foge desse problema. Acho que o voto dele só torna mais evidente que isso é uma coisa que o Supremo tem que encarar de frente, né? E responder a pergunta: estamos declarando inconstitucional? O que a gente está dizendo que o legislador não poderia fazer ao tratar desse tema? Por fim, o ministro Toffoli vai na linha indicada pelo voto do ministro Fachin, ao não fixar já a quantidade, que diferenciaria ali a posse, né, para uso pessoal do tráfico. Ele faz um apelo às autoridades para que legislem, regulem o tema em detalhe em 18 meses, senão a posição do plenário valeria. Acho que nesse ponto, o voto do ministro Fachin abriu um caminho que me parece promissor, né? De você, de alguma forma, já que você está criticando a omissão dos outros poderes, dê um prazo, dê a chance para que faça alguma coisa e aí depois vocês resolvem o problema. Lembrando o voto do ministro Fachin, se bem me lembro, Diego, menciona que isso deveria ser regulado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, né? Até porque isso foi mencionado em algum momento do julgamento, são drogas muito diferentes, né? Tem níveis de THC, sei lá, coisas do gênero que podem fazer com que uma quantidade seja até demasiada. Mas eu ia só te fazer um pedido aqui, Diego, para você resumir em 2 frases o voto, então, do Toffoli. O que ele quis, portanto? Não declarar inconstitucional, mas tratar como ilícito administrativo? Resume para a gente. Exatamente. Ele vai dizer, ele vai chegar num ponto parecido com a posição do ministro Barroso, por exemplo, de dizer essa sanção que já está no 28 está ok, porque ela não tem natureza penal, é uma sanção administrativa, continua sendo proibido, continua sendo um ilícito, mas ele tem natureza administrativa. Mas como que a gente chega nesse resultado, diz o Toffoli? Não precisa declarar inconstitucional, porque já é assim. No fundo, é isso que ele está dizendo, embora, como eu apontei, outros fundamentos do voto dele tornam contraditória essa posição. Então, ele está tentando chegar no resultado, em parte, que Barroso e outros chegaram, mas sem adotar nenhum fundamento que leve... sem adotar a declaração de inconstitucionalidade. É isso que ele está tentando fazer. Um trabalho de RP, como você diria, inclusive, né? Até nessa formulação. Juliana, queria
te ouvir também sobre esse julgamento de drogas e como ele dialoga. Podem ser mais de 2 frases, tá, Juliana? No julgamento de, no julgamento de drogas, como é que ele dialoga com outros tantos que têm vindo à pauta do ministro Barroso sobre direitos fundamentais. E o risco de que haja um retrocesso, né, em algumas dessas pautas, como a gente já viu. Oi, Felipe, Tomás, Diego. Eu acho que o retrocesso a gente já está vendo, né, em alguma medida. Vou pegar um gancho nisso que o Diego falou, né, nessa descrição do voto do ministro Toffoli, né, de não explicitar o que está sendo feito e contrastar com a frase do ministro Alexandre, né, que foi direcionada para aquela abertura do ministro Barroso, em que citou os filhos, o bispo, todo mundo. O ministro Alexandre disse, né, que a gente tem que ter coragem para dizer o que a gente está discutindo. E essa falta de coragem para dizer o que está sendo discutido, que acho que aparece no voto do ministro Toffoli, que pode ser confundida com uma estratégia, me parece que já é um retrocesso com relação a coisas que a gente viu no passado, né? A gente está vendo isso, está comentando a questão do aborto, a questão de banheiros, uso de banheiros por pessoas trans, que o Supremo, né, inclusive, deu um passo atrás no que já tinha ele mesmo decidido, e nesse caso de drogas isso fica muito evidente no tipo de justificativa e de argumentação que está sendo usada, né? Então, acho que a gente pode ver isso a partir de 2 perspectivas, tanto do resultado, do mérito de decisões. Então, a gente não está tendo decisões progressistas, eu acho que essa é uma discussão, pode-se discutir o contexto, a conjuntura, o que justifica isso. A gente está vendo até alguns retrocessos visíveis em termos de mérito, né, que nem a perspectiva, por exemplo, de um caso relativo a banheiros, a partir de um caso concreto a gente tem mais, porque esse caso acabou, apesar da gente ter ações abstratas, mas a gente tem uma perda concreta também com relação ao tipo de argumentação. Então, nesse caso de drogas, a gente estava aqui, o Diego estava lembrando, antes da gente começar a gravar, do vídeo, né, dos óculos que o Barroso recebeu lá em 2015, em razão do voto dele, e eu fui procurar esse vídeo hoje também, porque acho que é um contraste muito evidente, né? O vídeo do óculos é justamente o momento que ele está falando, a pessoa pode chegar em casa, se embriagar, pode fumar um maço de cigarro, isso é ruim, mas não é ilícito, tudo bem, a pessoa, qual o problema, né, da pessoa chegar em casa, entre o jantar e o almoço, fumar um baseado? É um pouco isso que ele fala, né? E eu não imagino jamais o ministro Barroso usando esse tipo de argumentação agora, e não só pelo talvez o engraçado que tenha, né, na escolha do exemplo, né, uma coisa assim divertida, mas também por uma coisa da audiência, né, do público, do tipo de argumentação, porque o que estava atrás desse exemplo dele é algo que ele enfatizou no voto dele em 2015, que some um pouco da discussão agora, que são os direitos fundamentais envolvidos, então autonomia e privacidade. Ninguém está falando disso. Está falando de política de drogas, de se é bom ou ruim para prevenção de crime, para encarceramento. Claro que essas são questões irrelevantes, mas a gente perdeu uma coisa aqui que é chave, que são os direitos fundamentais envolvidos, e o Barroso, ao dar esse exemplo, e na argumentação dele naquela época, colocava ênfase nisso, um espaço de autonomia do indivíduo, que o Estado não pode se imiscuir, e esse é um tipo de argumento que ele é importante para muitos outros casos relacionados a direitos fundamentais. E se a gente perde de vista essa dimensão, fica muito mais complicado. Aí o Supremo fica discutindo política pública, com bases em dados que a gente, né, já criticou muitas vezes por não serem muito acurados, fica falando de filhos, que eu acho que também a gente naturalizou esse tipo de aceno, né, que, como o Tomás estava dizendo no começo, não cabe a um tribunal comparar a decisão que vai ser tomada no âmbito constitucional com a maneira de educar os filhos, ou, me parece, a influência da sociedade, mas de uma parcela específica da sociedade, se a gente está falando da CNBB, né? Essa parte dos apelos da sociedade também apareceu na fala de outros ministros, de maneira não menos problemática, a meu ver, né? O ministro Dino, ele, que não está votando, mas está opinando, está ali, né, participando do debate, ele fala, para diferenciar o que está sendo discutido, ele fala, bom, a distinção entre porte e tráfico, tenho certeza que a imensa maioria da população concordaria. Eu não sei se, assim, se isso é relevante, né, para o que está sendo discutido, ou pelo menos para essas dimensões que eu estou querendo chamar a atenção,
que somem, que são essas dimensões de direitos fundamentais. O ministro Toffoli também fala sobre a autoridade popular do Supremo, né? Ele fala, em razão da nossa indicação e também da Constituição, está muito presente essa questão da autoridade popular, dessa justificativa um pouco mais de senso comum, que tem um viés um pouco, às vezes, pragmático, às vezes moralista, como o Tomás ressaltou no começo, e perdendo, para mim, o que é a discussão que cabe, sobretudo ao Supremo, que é a discussão de direitos fundamentais. E aí, eu acho que a gente tem que se perguntar quais são também os efeitos desse tipo de argumento, desse tipo de aceno, desse tipo de justificativa, quando eles são colocados e naturalizados, né? Acho que muda um pouco o debate, ainda que o caso não se conclua, ainda que eventualmente possa até ter uma maioria, que é a maioria que vem se formando no sentido que já estava colocado de alguma maneira lá desde 2015, né? Mas os argumentos continuam ali, eles vão se naturalizando. Só chamar a atenção para mais um caso que na época a gente não comentou aqui, mas que também me parece uma parte desse movimento, né, em que o Supremo realmente muda a sua abordagem sobre direitos fundamentais, sobre acesso. É uma mudança que vem do ministro Fux, né? O ministro Fux ele tem uma decisão interessante sobre legitimidade ativa, que é lá de 2012, em que ele frisa bastante, né, em que ele amplia a concepção de legitimidade ativa para aceitar, né, uma ação proposta pela Associação Nacional dos Servidores do IBAMA, e ele frisa muito que a participação da sociedade civil organizada nos processos de controle abstrato é importante, é fundamental, que a sociedade traz coisas que são muito relevantes, que numa corte, né, constitucional, isso composta de membros não eleitos, isso é mais importante ainda, que a sua legitimidade passa por isso. Enfim, isso é toda uma argumentação de uma decisão do ministro Fux de 2012. E a gente viu na semana passada, numa discussão sobre agrotóxicos, né, isenção tributária relativa a agrotóxicos, exatamente, em que o relator ministro Fachin, né, sugere, né, submete ao plenário a possibilidade de realizar uma audiência pública, uma vez já iniciado o julgamento em plenário, e o ministro Fux se manifesta dizendo que existe um uso promíscuo e vulgar dos amicus curiae, que não se justifica, que os advogados não têm que chegar lá para falar de direito, porque isso a corte já sabe, etc. Também, para mim, é parte dessa mudança, né? Então, acho que a mudança do Supremo, o Supremo que talvez tenha sido mais corajoso, para usar o termo do ministro Alexandre de Moraes, no momento em que estava mais ameaçado, ali no governo Bolsonaro, de alguma maneira se acua em diversas dimensões, na dimensão do mérito, na dimensão da argumentação e na dimensão procedimental, exemplificada por esse caso do ministro Fux, né, que há alguns anos atrás estava aqui defendendo e ativamente se engajando, alterando a jurisprudência do tribunal para ser mais receptivo à sociedade aberta, tendo uma reação como essa da semana passada, muito hostil à participação e às contribuições trazidas pelos amicus curiae, nesse caso de agrotóxicos. Tomás. Tomás tem que entrar na página para abrir o microfone. Isso aí. Não, eu acho também, sobre esse tema geral, né, que a gente está falando, que se relaciona com conjuntura, né? Então, acho que o que a gente vê, a gente está descrevendo aqui, em parte, tem a ver com o seguinte: a conjuntura mudou. A conjuntura nacional, política, mudou nos últimos 10 anos. E a composição do Supremo também mudou. E os ministros diferentes estão reagindo a essas mudanças de maneiras diferentes, né? Alguns, talvez, não queiram mais fazer coisas que topariam fazer há 10 anos, alguns estão tentando fazer a mesma coisa sem dizer que estão fazendo, alguns talvez entraram exatamente para impedir que isso acontecesse. Então, assim, a gente tem várias coisas diferentes acontecendo no Supremo nesse momento. Mas o que eu me pergunto, quando eu ouço votos de alguém como o Toffoli, que simultaneamente está propondo, né, dizendo, como o Diego disse, né, que viola a dignidade humana e que a criminalização do porte e que está tentando propor essa terceira via, aparentemente preocupado em, né, uma via que se fosse capaz de resolver, digamos, esses problemas que eles estão vendo na situação,
quando ele ao mesmo tempo diz, não, a gente não está fazendo nada, a gente só está reafirmando algo que o legislativo já fez, a gente só está dizendo algo que já foi feito, num contexto em que existem ameaças do legislativo emendar a Constituição para determinar na Constituição que tem que ser considerado como crime. Então, um pouco, o que eu não sei se eu entendo exatamente é, para quem que é esse discurso? Para que esse discurso que às vezes tenta maquiar ou diminuir o efeito? Porque uma coisa é eles não toparem fazer certas coisas mais, que é um tipo de crítica que a gente poderia fazer, que eles estão deixando de fazer coisas que eles deveriam, que é a interpretação correta da Constituição, que é uma garantia adequada de direitos fundamentais, que é uma intervenção necessária para o nosso problema, problemas que tem a ver com questões de segurança pública, de encarceramento, enfim, para inúmeros problemas nacionais, de desigualdade racial no Brasil, e tem todos esses problemas ocorrendo, no qual existia uma necessidade de uma intervenção do Supremo, e a gente poderia criticar se eles deixassem de fazer intervenção nesse momento por conta de medo, por exemplo, de uma reação política, ou a gente poderia conversar sobre o que realisticamente dá para fazer, não dá para fazer, como que eles poderiam intervir da maneira que seria mais, digamos, efetiva, que geraria uma solução mais razoável. Às vezes parece que eles estão fazendo essas coisas, mas eles estão querendo dizer para as pessoas que eles não estão, e eu me pergunto, para quem que é esse discurso? Para quem que eles estão achando que eles vão convencer? Porque a sociedade, as pessoas com quem eles estão preocupados na sociedade, me parece que elas ouvem os ministros supremos falarem que eles não estão fazendo uma coisa, mas elas ouvem o deputado com o qual elas confiam dizer o que eles estão fazendo, eles vão acreditar no deputado deles, não vão acreditar no ministro supremo que eles não confiam, ou no pastor deles, ou enfim, o que quer que seja, eles vão confiar mais nas pessoas. Mas mais do que isso, quando eles viram para os próprios legisladores e dizem, olha, a gente não está fazendo nada demais aqui, a gente só está fazendo o que vocês já fizeram, é curioso, porque se isso fosse o caso, a gente não tinha um movimento no Congresso nocivo, problemático, acho que é um movimento que a gente poderia criticar, não é isso. Mas se a gente está numa conjuntura em que existe um movimento no Congresso, no Supremo para reagir a uma decisão do Supremo que fizesse isso, emendando a Constituição para determinar que é necessária a criminalização, eles acham que se eles não que isso não vai acontecer se eles falarem no Supremo que vão conseguir segurar o movimento político, né? Não vão conseguir segurar esse então movimento tem um pouco que eu não sei direito. Meu ponto é, eu não sei para que serve esse tipo de discurso e para quem que eles acham que serve, e se não seria de fato não só mais a sinceridade e a clareza do que eles estão fazendo é importante por inúmeros motivos, inclusive para que daqui a anos, se vier de fato uma emenda constitucional e eles tiverem que talvez controlar a constitucionalidade dessa emenda constitucional com base em cláusula pétrea, já tenha sido mandada uma mensagem que a gente está decidindo de novo em conformidade conforme a gente decidiu há, sei lá, 1 ano, 2 anos, 5 anos, nesse caso, não existe nada de novo. Daí sim eles poderiam dizer não existe nada de novo. Se eles decidem agora dizendo a criminalização viola um direito fundamental, viola uma liberdade, viola a autonomia do indivíduo de uma maneira, a dignidade humana de uma maneira, eles poderiam daqui 5 anos dizer, como a gente já disse, viola, e viola tanto que nem por emenda você pode fazer. Exatamente. Esse é o caminho, você está construindo esse caminho. Daqui, se você tiver diante de uma emenda daqui 5 anos, como é que você vai falar? Você vai assim, não, vocês mesmos disseram que não tinha nada demais, que o que vocês estavam fazendo não era nada de novo, que era só o legislador, que o legislador podia fazer, que o legislador pode fazer o que quisesse. Então, como que eles estão preparando o próprio tribunal para embates futuros sobre esse tema? Se é que eles acreditam, e eu acho que alguns deles, pelo menos, acreditam, que de fato existe uma questão de direito fundamental, individual, séria, sendo violada, que afeta liberdades desses indivíduos todos, mas que de maneira ampla envolve questões de segurança pública e de encarceramento na nossa sociedade. Então eu fico assim, às vezes eu vejo os julgamentos, eu fico meio que parece que eu não estou entendendo assim, o que eles acham que eles estão fazendo, é uma pergunta que passa pela minha cabeça com frequência quando eu estou ouvindo um julgamento como o de ontem. Tomás, posso complementar? Eu ouvindo Tomás e Juliana, fiquei pensando aqui que internamente, a expressão interna dessa transformação do tribunal e desses cálculos com relação à recepção pública e política, acho que o voto do ministro Alexandre de Moraes foi um marco de virada, né? Porque foi o voto que meio que deixou de lado essa discussão de autonomia, que até o voto do ministro Fachin aparecia, né? Aparecia nos votos do ministro Barroso, Gilmar e Fachin. O voto do ministro Alexandre, quando essa discussão foi retomada, ele diz, olha, o problema é a desigualdade na aplicação, essa que é a inconstitucionalidade. Isso é o que a gente deveria ter como foco.
e funciona como uma âncora para essa maioria se formar, né? Então, acho que internamente, quando a gente olha as posições dos ministros em 2015, quem já tinha votado e essa maioria que se formou agora, acho que houve essa transformação a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes. Acho que é interessante pontuar isso. Então, embora o relator para o acórdão, né, continue sendo o ministro Barroso, acho que o conjunto das coisas que estavam nos votos lá em 2015 era maior. E agora, com o voto do ministro Alexandre de Moraes, há um foco na desigualdade como um único elemento, talvez, de um direito fundamental que está ancorando aí essa discussão. Mas concordo com a análise Diego, da Juliana. Desculpa, fica Sim. muito claro, só lembrando, fica muito claro para quem acompanhou o julgamento, tem um determinado momento em que o ministro Alexandre participa do debate para dizer algo como, inclusive, a quantidade pode ser pequena desde que seja igual para todo mundo. Ele fala uma coisa assim, a gente está discutindo se é 25, se é 60, pode ser 5. Pode ser até 3 gramas, Pode ser até 3, se for para todo mundo, como se isso para ele bastasse. Só para deixar assim claro que esse foco na igualdade, no voto do Alexandre, está claro no próprio voto, mas ontem chama a atenção que ele próprio, ao querer convencer os seus colegas, tentou colocar isso dessa maneira, nos termos de pode ser até 3, pode ser até 1, pode ser até 0, então, se for para todo mundo. Eu não sei o que significa dizer se é só igualdade, se é para todo mundo, pode ser 0, porque se pode ser 3, se é 5, se é 25, parece mas então que talvez... Eu fico pensando, Tomás, e aí te devolvendo também a palavra, Diego, se ancorar, usando a expressão que você usou, Diego, se ancorar o julgamento nesse argumento, não poderia evitar alguns efeitos colaterais dele e reações, por exemplo, do Congresso Nacional e da sociedade. Talvez se ancorasse só nisso, numa posição meio minimalista, e alguns podem até dizer, né, covarde, porque não trata de direitos fundamentais, mas vamos dizer que fosse um cálculo estratégico. Você acha que seguraria conteria essa reação? É uma ótima, como especulação, acho que é uma ótima pergunta, mas eu acho que tem alguns problemas aí, Felipe. O primeiro, ou talvez o problema, é que, ainda assim, ainda que esse seja o ponto focal dessa maioria, eles estão definindo um número, né? Eles estão dizendo, vai ser o valor X ou Y. E aí ainda fica como sombra uma posição como a do ministro Fachin, que diz, não, é inconstitucional, tem que haver algum número abaixo do qual a autonomia garante que a pessoa possa não ser criminalizada por, né, portar maconha possuir maconha para uso próprio. E que é uma posição que é engraçado, né? Porque, ao mesmo tempo, parece que ela é mais agressiva porque declara inconstitucional e está firmada numa ideia de autonomia, mas, por outro lado, está devolvendo a bola para o Congresso e dizendo, olha, tudo que a gente está dizendo é que vai ter um piso... O Congresso não, hein, Diego? Só repito, Anvisa e Ministério da Saúde. Ele tira até do Congresso isso, mas bota para a autoridade de saúde, mas não para o Supremo. Não para o Supremo, mas o Congresso poderia detalhar isso também se quisesse, né? Assim, claro. Mas você tem razão, ali no voto do ministro Fachin era a Anvisa, mas está devolvendo para os formuladores de políticas públicas. Acho que é uma pergunta boa, porque isso acho que tem a ver com o fato de ser uma norma penal em branco, digamos assim, né? Então, o fato que daria... Então, eu fico imaginando que se o Congresso legislasse de uma maneira que especificasse isso, a esfera, digamos, de autonomia da Anvisa sobre isso diminuiria. Assim, desculpa interferir, mas eu acho que é conjuntural a decisão, né? Não está dizendo que tem que ser Anvisa, isso eu quero dizer. Eu quero dizer que, e o Ministério, né? Está dizendo que nesse contexto, nesse momento, dado como é a legislação hoje, seria, mas se o Congresso atuar, não está dizendo que o Congresso não possa, pelo menos é isso que eu acho que me parece que está ali. Sim. Acho que o Fachin apontou para a Anvisa como se fosse um caminho de menor ambição institucional, né? Dizendo, olha, não precisa nem o Congresso voltar sobre o tema, a Anvisa pode discutir isso. E, dada a configuração atual, era uma boa saída. Então, acho que tem uma ambiguidade nesse caso, que também o Supremo, acho que parte dessa batalha de relações públicas se dá o fato de que a gente tem duas coisas em jogo e não está claro que as pessoas concordam o que é uma função exagerada para o Supremo. É declarar a inconstitucionalidade sem fixar um número, dizendo, olha, tem algum espaço que é de autonomia individual, ou não ir por aí, mas dizer, o número é esse, o número tem que ser esse. Não está muito claro, eu acho, no debate, qual dessas duas coisas o Supremo está sendo mais expansivo assim, na sua função. Eu tendo a achar, minha avaliação pessoal, é que declarar inconstitucional com base em autonomia, mas deixando para outros poderes definirem
é a função, claro que isso é ambicioso, mas está mais próximo do que a função de um tribunal constitucional. Isso é a minha leitura dessa chave, mas outras pessoas fariam leitura diferente. Eu acho que a batalha de relações públicas é amplificada pelo fato de que essas coisas não são consensuais, e aí, Felipe, voltando à sua pergunta, ir por esse caminho não sei se resolveria o problema, porque eu acho que ainda assim, o caminho que a sua pergunta foi se ir pela desigualdade seria mais minimalista. Por um lado, sim, mas por outro, as pessoas poderiam dizer, mas como que o Supremo está fixando esse número? Como que o Supremo está dizendo, né, qual que tem que ser o valor, quantas gramas de maconha, enfim. Então, acho que essa é uma discussão que ela invariavelmente vai evocar umas ideias de fundo sobre qual o papel dos tribunais constitucionais, então acho que não teria saída simples para o Supremo. E aí, voltando ao ponto do Tomás e fechando essas considerações, acho que o ministro Barroso falou, acho que foi na posse dele, como presidente do Supremo, alguma coisa como, né, o Supremo o objetivo do Supremo não é ganhar concurso de popularidade, alguma coisa assim. Isso é verdade, eu concordo com essa ideia, né? Essa é uma ideia importante. Eu acho que isso deveria ser um critério também para se pensar. Eu posso até esclarecer um pouquinho o que eu estou fazendo, me preocupar em que as pessoas entendam o que está em jogo, mas eu tenho que aceitar que as pessoas não vão concordar nem com a minha narrativa do que está em jogo, ainda mais num cenário em que, eleitoralmente, o Supremo virou uma mina de ouro para políticos conservadores, com o eleitorado conservador. É difícil assim, você imaginar que essa dinâmica vai arrefecer, especialmente depois do governo Bolsonaro. E você, então, tem que aceitar que uma hora não depende mais de você controlar essa narrativa, você não vai conseguir, né? Você vai ser criticado pela sua decisão, e tudo bem, você é independente para isso, né? Retomando aqui alguns pontos que a Juliana e o Tomás já tinham colocado. Vamos aqui para o nosso fato da semana, e a gente tinha mencionado aqui no início que falaríamos sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a retirada de conteúdos do ar, inclusive de conteúdos produzidos por jornais, por veículos de comunicação. Me parece mais uma repetição do que nós vimos lá naquele caso da Cruzoé, em que o ministro Alexandre determinou a retirada de conteúdo do ar, uma matéria que fazia críticas ao ministro Dias Toffoli, e depois voltou atrás. E agora a mesma coisa. Essa era uma reclamação da agência pública contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que determinou a retirada desse conteúdo do ar, de entrevistas e matérias sobre acusações que a ex-mulher de Arthur Lira lhe fazia. A reclamação era essa. E a defesa de Lira pediu, nessa reclamação da agência pública, a extensão e retirada de conteúdo. O ministro Alexandre atendeu esse pedido e houve uma reação e considero proporcional a essa decisão, e o ministro Alexandre voltou atrás de novo. Então, eu queria ouvir vocês sobre essa decisão. Eu acho que eu posso chamar você, Diego, primeiro, para a gente falar sobre esse assunto. É um assunto, a gente já vinha conversando durante a semana, né? Esse tipo de reclamação também que se estende, já houve do ministro Toffoli também estendendo reclamação e decisões de reclamação, ampliando muito. E essa decisão do ministro Alexandre de vai e volta, que não pegou bem, né? Felipe, acho que tem duas extensões em jogo aí. Tem uma extensão procedimental e uma substantiva. A extensão procedimental da reclamação e como isso foi feito, podemos falar um pouco sobre isso, mas acho que ainda tem muita coisa para ser esclarecida com relação a como foi, né, uma petição do deputado Arthur Lira, que chegou no Supremo, nos autos de uma reclamação que não tinha sido originalmente proposta por ele, tinha sido proposta pela agência pública, mas eu queria enfatizar a extensão, primeiro a extensão substantiva, que o que a decisão já reconsiderada, né, do ministro Alexandre de Moraes faz é associar o que está acontecendo à disseminação organizada, né, com método para atacar as instituições. Ou seja, ele transforma esse caso, que envolve o deputado Arthur Lira, que por ser presidente da Câmara dos Deputados alega que isso, né, esses ataques prejudicam o exercício da sua função institucional, para a qual ele foi legitimamente, regularmente eleito, e o ministro Alexandre endossa essa leitura na decisão, diz isso, parece ser isso mesmo que está em jogo, mesmo sendo uma decisão cautelar, não é uma decisão definitiva, o vocabulário é esse.
o vocabulário é de que está em jogo ali a defesa da democracia. Eu acho que essa é uma extensão problemática também, né? Os conteúdos, deixando de lado a questão se já justificaria a remoção dos conteúdos ou não, que eu acho que tem problemas aí também, mas uma questão anterior precisa tratar isso como se fosse uma ameaça à democracia, né? Veículos de imprensa e outros sites, às vezes não tão claramente jornalísticos, ou redes sociais com postagens que ecoam afirmações de terceiros com relação a um deputado, isso é ameaça à democracia. Eu acho que primeiro a gente precisa ter, acho que essa conversa, que é uma conversa em aberto há muito tempo, né? Uma conversa permanente. Isso são processos que a gente vê acontecendo no Supremo, em que a defesa da democracia se tornou um argumento assim disseminado, embrenhado em vários outros processos do tribunal, aparecendo em lugares surpreendentes às vezes, né? E do ponto de vista procedimental, acho que também é difícil até falar disso no caso do Supremo, porque, né, um ponto que já falamos aqui várias vezes, o Tomás fica sempre incomodado, com razão, com isso que eu vou falar, mas sempre vão poder dizer, mas existe um poder geral de cautela, né? Em qualquer situação, o juiz tem que poder tomar qualquer medida que seja necessária para proteger direitos fundamentais, assegurar a efetividade da decisão final. Bom, se for por esse caminho, realmente, aí pode tudo, né? Aí chega uma hora que não faz sentido mais a gente discutir procedimento. Mas reclamação, no princípio, tem um foco mais específico, né? Alguém alegando que uma decisão judicial está desobedecendo jurisprudência do Supremo, está indo contra a autoridade de uma decisão anterior do Supremo. Então, deveria ser um tipo de processo em que o que o juiz pode fazer sozinho ali deveria ser bastante circunscrito. Maravilha, gente. Vamos fechar por aqui o episódio dessa semana. Acho que em breve a gente volta a falar, e eu mencionei aqui na nossa abertura e tal, sobre a presidência do ministro Barroso. Acho que a gente precisa, num próximo episódio, eu já estou deixando alguns deveres de casa para nós. Aqui já disse que a gente tem que falar sobre conciliação no Supremo, como esse assunto está sendo usado, e aqui fica mais uma pedra para a gente passar depois, que é a presidência do ministro Barroso. A gente ouve cada vez mais objeções à condução do Supremo por ele, e essa demonstração de derrotas sucessivas, uma demonstração de certa perda institucional da presidência do Supremo. Perdas que eu menciono, o caso do FGTS, em que ele, no plenário, sua posição não prevaleceu, o caso de banheiro usado por trans, que também a posição dele não prevaleceu, agora a reforma da Previdência, e também no CNJ, derrota significativa no tratamento aos juízes da Lava Jato. Então, acho que é um assunto que a gente vai precisar voltar em breve, lembrando que o ministro Barroso ainda tem 1 ano e 4 meses aproximadamente de mandato. Está muito cedo para ter essa perda tão evidente de poder institucional ali internamente. Mas deixamos isso para um próximo episódio. Queria agradecer a você, Juliana, Tomás, Diego. A gente se vê em breve. Obrigado, gente.